Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa jornada conhecendo um pouquinho mais de Lobisomem o Apocalipse, quinta edição. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal, a gente está fazendo uma série sobre o lobisomem, passando por todos os capítulos do livro, sempre tentando identificar o que for mais importante, mais interessante, para dar uma ideia geral do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você chegou agora no canal e está afim, sim, de saber mais sobre o lobisomem, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todo o nosso material a respeito desse jogo. E depois, se você curtir e quiser seguir na jornada junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. A partir de hoje, a gente vai entrar aqui no capítulo 4 do livro, chamado Personagens. Digo a partir de hoje porque esse é um capítulo extenso, então a gente vai fracionar em, acredito que 2 vídeos seja o suficiente para a gente dar uma olhada com calma. Porque assim, além de apresentar as regras básicas, né, de criação de personagem, esse capítulo também vai falar um pouquinho de renome, também vai falar um pouquinho de pontos de experiência. Então, para a gente poder passar com calma por cada um desses pontos, vamos dividir o conteúdo em 2 vídeos, começando a partir de agora. Bom, logo aqui de início, nas primeiras palavras, né, desse capítulo aqui, o livro faz algumas sugestões no tocante à criação de personagens. Ele sugere, né, que esse processo seja feito em conjunto, ou seja, o grupo inteiro senta ali para montar os personagens ao mesmo tempo, no mesmo dia. E isso faz sentido, né, e até uma das questões que o livro coloca aqui, se você pensar naquele senso de alcateia que a gente já comentou aqui em alguns momentos da nossa série. Ou seja, o ideal que o livro está te sugerindo é que os personagens eles tenham vínculos, eles tenham pontos em comum, eles tenham algo que os una, né? Em linhas gerais é isso. E uma boa maneira de você conseguir atingir esses objetivos é criando os personagens, todo mundo junto ali, debatendo, trocando ideias e tal. O livro também sugere que esse é um momento legal para você delinear os princípios da crônica, né, da campanha que vocês forem jogar, se for o caso de jogar campanha, né? Estabelecer os limites, né, o que cada um gostaria de abordar, conhecer um pouquinho melhor os personagens que vão ser os protagonistas dessa história. Logo na sequência, ele dá um resumo aqui da criação de personagens, né? Todos os passos que você tem que seguir para conseguir montar o seu lobisomem. Isso a gente vai ver em detalhes a partir de agora. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que o livro destaca aqui, né, que você precisaria decidir, escolher na hora de montar o seu personagem, é o conceito, o augúrio e a tribo. Augúrio e tribo a gente já comentou aqui com mais detalhes em vídeos anteriores. E este capítulo ele também não acrescenta nada, pelo contrário, ele faz referência aos capítulos que a gente já comentou aqui na nossa série. Então eu vou me focar aqui na questão do conceito. O livro informa pra gente que o conceito de um personagem seria alguma coisa tipo uma apresentação resumida dele, ou alguns pontos que seriam interessantes de você estabelecer sobre a vida desse personagem antes mesmo que você comece a jogar com ele. Então, por exemplo, ele é um garou em tempo integral, esse é o trabalho dele, né, 24 horas, ou ele tenta aí fazer algum malabarismo para conciliar ou tentar conciliar ainda uma vida relativamente normal com as funções dele quanto lobisomem. Qual é o passado humano desse personagem? Ou, se você quiser, se você topar o desafio, qual é o passado lupino, né, desse personagem? O que aconteceu com ele antes, né, dele descobrir que ele era um lobisomem? Então, isso aí são orientações gerais que o livro dá, mas uma coisa que eu achei interessante também, e reforçando a ideia de que é interessante vocês fazerem os personagens em conjunto, é que o livro diz explicitamente que é dever seu como jogador criar um personagem que funcione bem na alcateia, e eu vou alongar isso aqui para que funcione bem na história, né? O livro diz, não sabote o grupo, não sabote o jogo. E veja, aqui é um detalhe interessante, isso não quer dizer que você precisa criar um personagem unidimensional ou que não tenha nenhum tipo de desavença com ninguém do grupo. Não, isso pode até servir de tempero, mas tem que ser algo que permita que o grupo funcione bem, porque se vocês ficarem toda hora brigando entre si, certamente a Wyrm não vai deixar vocês progredirem muito tempo nesse mundo. Seguindo adiante, o próximo ponto que o livro vai abordar aqui é o que ele chama aqui de atributos e habilidades. São as famosas bolinhas, né, que você vai distribuir aí na sua ficha. Isso se manteve igual ao de edições anteriores. Aqui, como é que vai funcionar? Cada atributo e cada habilidade pode variar ali, né, numa quantidade de pontos ou bolinhas que vai de 1 até 5. No caso das habilidades, você pode ter 0 também. Você não tem aquela habilidade simplesmente. Mas vamos lá, vamos por partes, vamos começar aqui pelos atributos. Vou ler um trechinho aqui do livro para ver o que ele define como sendo atributo. Olha só. Os atributos do personagem indicam seu potencial bruto, sua capacidade básica de interagir com o mundo e os outros que nele vivem. No momento da criação do personagem, escolha um atributo com o valor 4, 3 atributos com o valor 3, 4 atributos com o valor 2 e um atributo com o valor 1.
Ou seja, aqui a gente já tem uma primeira diferença, né, pelo menos da versão da década de 90. Lembrando sempre que eu pulei o Forsaken, né, destituído, então eu não sei se mudou alguma coisa já no Forsaken e aqui eles estão só seguindo, mas comparando com o lobisomem da década de 90, aqui tem uma diferença grande, porque lá você tinha a questão dos atributos primários, secundários e terciários, e você tinha uma quantidade X de pontos para distribuir naquele grupo. Uma quantidade, acho que era 753, se não me engano. 7 para os atributos primários, 5 para os secundários e 3 para os terciários. E aí, aqui eles modificaram isso. Continuam sendo 9 atributos, tá? Mas a gente não tem mais essa divisão por quantidade de pontos que você vai distribuir por grupo. Não, ele te dá essa distribuição geral ali e você vai escolher qual é o atributo que você quer com 4 pontos, quais atributos, melhor dizendo, você vai querer com 3 pontos e assim por diante. Aqui, a divisão acontece da seguinte maneira. Em vez de primário, secundário e terciário, ele coloca aqui atributos físicos, sociais e mentais. Tá? Tinha, se eu não me engano, essa divisão também de físico, social e mental, mas tinha essa categoria, né, de primário, secundário e terciário, que aqui não tem mais, né? E para a gente fechar aqui, tem duas diferenças que eu até fui conferir no livro lá para ver se eu estava lembrando certo ou não. Nos atributos sociais, você não tem mais o antigo atributo de aparência. Ele foi deslocado e vai aparecer um pouco mais lá para frente. Agora a gente vai ter aqui o autocontrole. Da mesma forma, né, nos atributos mentais, o que antes era percepção foi transformado aqui em determinação. Então a gente teve essas mudanças aí, né? Alguns atributos foram rearranjados, viraram habilidades ou aparecem em outros momentos aqui da criação de personagem. Lembrando aqui que eu estou fazendo a comparação com a versão da década de 90, tá? Então, mas fora isso, fora essa mudança na distribuição de pontos e tal, e dessas modificações nos atributos, o resto continua, até onde eu me lembro, bem parecido, tá? E a gente vai ter aqui na sequência, olha, a descrição de cada um desses atributos e o que significa, mais ou menos, né, para você ter uma ideia geral, a quantidade de bolinhas. Ó. Então vai ter aqui a descrição dos atributos, o que significa você ter só um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, ele vai te dando uma ideia geral do nível, né, de maestria, vamos chamar assim, né, ou de desenvolvimento que você vai ter naquele atributo conforme você for aumentando a quantidade de bolinhas. Logo na sequência, depois de que ele termina de explicar cada um dos atributos, ele vem falando aqui de algumas características extras, que são a vitalidade e a força de vontade. Ele coloca isso logo na sequência porque elas estão vinculadas a algum atributo. Então, por exemplo, a vitalidade, você vai preencher lá uma quantidade de bolinhas igual ao vigor mais 3. Ou seja, por exemplo, se você escolheu o vigor para ser o seu melhor atributo, né, você colocou 4 pontos de vigor, você vai somar com 3 e a sua vitalidade, os seus pontos de vida, aqui entre aspas, vão ser iguais a 7. A força de vontade também é preenchida de maneira similar, só que ela está vinculada ao autocontrole, esse atributo novo, né, que eu mencionei aqui. Então a força de vontade vai ser igual ao valor que você colocar no seu autocontrole mais o valor que você colocar na determinação. Ou seja, esses dois atributos novos, como eu estou chamando aqui, vão ser somados e isso vai representar o valor que você tem ali disponível, né, de força de vontade, de resiliência. Mais para frente a gente vai ver, né, como é que funcionam mecanicamente todas essas características, mas por enquanto só grava aí essas informações de como montar a ficha do personagem. Seguindo adiante, a gente chega aqui na parte das habilidades, tá? Aqui eu vou ler um trechinho também para a gente entender qual é a definição de habilidade aqui no lobisomem. Habilidades são as características usadas para descrever suas áreas gerais de competência e o que você aprendeu a fazer. Enquanto os atributos representam o seu potencial bruto, as habilidades indicam as formas como você aprendeu a usar esse potencial. Em linhas gerais é isso. E aí, claro, ele vai seguir adiante, né, falando sobre a quantidade de pontos e quais são essas habilidades que você pode escolher. Então, olha só, aqui tem uma mudança interessante em relação à edição da década de 90. Primeiro, a gente vai ter aqui as habilidades também divididas em categoria física, social e mental. Na edição da década de 90 era tipo perícias, habilidades e talentos, era uma coisa assim. Mas tinha uma certa correlação, pelo menos ali na questão da arrumação da ficha, com os atributos físicos, sociais e mentais. Mas aqui ele abandonou essa segunda classificação e continuou nos físicos, mentais e sociais, enfim. Também continua aqui a questão da especialização. Se você tiver 4 pontos, né, pelo menos 4 pontos em qualquer habilidade, você pode escolher uma especialização e se na situação de jogo o uso que você for fazer daquela habilidade estiver relacionada com a especialização que você escolheu, você ganha um dado a mais para jogar, beleza? Mas a principal mudança, na minha opinião, foi a questão de como você vai distribuir os pontos. Lá na década de 90, você tinha aquela mesma situação, você tinha uma quantidade X de pontos para distribuir por grupos, acho que era 13, 9 e 5, uma coisa assim. E aí você escolhia em qual grupo você queria gastar os 13 pontos, os 9 pontos e os 5 pontos. Agora não. Ele continua te dando algumas opções, tá? Mas como é que vai funcionar isso aqui? Vão ter 3 opções de distribuição de pontos, tá? O que ele chama aqui de pau para toda obra, equilibrado e especialista.
como é que funciona isso aqui. Eu vou ler o livro. O pau para toda obra, você vai ter uma habilidade com 3 pontos, 8 habilidades com 2 pontos e 10 habilidades com 1 ponto. Ou seja, você faz muita coisa, você conhece muita coisa, mas você não é muito particularmente hábil em fazer nenhuma delas, né? Basicamente é isso. Você tem o equilibrado, que você vai ter 3 habilidades com 3 pontos, 5 habilidades com 2 pontos e 7 habilidades com 1 ponto só. E por fim, você vai ter o especialista, uma habilidade com 4 pontos, 3 habilidades com 3 pontos, 3 habilidades com 2 pontos e 3 habilidades com 1 ponto. Ou seja, você está meio que mais focado em algumas habilidades específicas, então nessas você particularmente se destaca, vamos dizer assim, você é particularmente hábil com aquele grupo específico ali. Só que o que eu achei interessante é o seguinte, eu somei aqui essa quantidade de pontinhos e basicamente a gente vai ter o seguinte, no pau para toda obra você vai ter 29 pontos, no equilibrado você vai ter 20 pontos e no especialista você vai ter 22 pontos. Ou seja, muito embora aí eu pensei, tá, mas aí fica meio ruim, né? Porque você vai ter uma distribuição com uma quantidade muito maior de pontos. Você vai ter 29 e outra com 20, por exemplo, e outra com 22. Mas aí é aquela história. Você sabe muita coisa, mas o seu conhecimento é raso, vamos chamar assim, né? Você vai ter um dado ali para jogar. Pode ser que faça diferença ou não, né? Talvez também essa questão de você já começar com um número maior de habilidades, salvo engano, tá? Salvo engano, isso torna o custo inicial ali para gastar pontos de experiência para aumentar as habilidades um pouquinho menor. Então, enfim, aí vai da estratégia de cada um, mas eu confesso que eu achei particularmente estranho você ter essa disparidade de pontos tão grande, né? De 29 para 20, né? Ou mesmo para 22, 7 pontos de diferença. Me parece, né, que se você escolher o pau para toda a obra, em tese, você vai ter uma vantagem maior em relação aos outros. Mas, enfim, estou falando aqui sem ter nem experimentado o jogo ainda. Se alguém já se atinou para isso, já fez esses testes, tem alguma opinião sobre esse assunto, deixa aí nos comentários para a gente seguir conversando sobre isso. Para a gente seguir adiante, e só para mostrar para vocês, olha, também vamos ter aqui nas próximas páginas a descrição de cada uma, né, das habilidades, olha, com a quantidade de pontinhos também que você tem e tal, as sugestões de especialização para cada uma delas, como é que você usa mais ou menos no sistema. Então são várias páginas para comentar todas essas habilidades, tá? Uma coisa que eu achei interessante também, que eu me dei o trabalho de fazer, é o seguinte, a quantidade de habilidades, ela diminuiu em relação ao jogo da década de 90. Lá a gente tinha 30, né, habilidades, aqui a gente tem 27. Algumas, né, foram retiradas, claro, a gente tem pelo menos 3 a menos, né? Outras foram substituídas, outras trocaram de nome, outras mudaram de categoria, né? Então, por exemplo, a percepção que a gente tinha lá como atributo, agora ela é uma habilidade também, ó, tá aqui, inclusive, ó, percepção. Então houve esse rearranjo aí, né, na organização e na quantidade de habilidades, mas o funcionamento delas me parece mais ou menos a mesma coisa. Então quem já está acostumado ou estava acostumado com o sistema antigo do Storyteller, acho que não vai ter muitas dificuldades aqui nessa parte. Avançando aqui no capítulo, e para a gente fechar, né, o conteúdo desse nosso primeiro vídeo aqui do capítulo 4, a gente vai ter a questão das vantagens, tá? As vantagens vão ser características extras, né, que os personagens têm para dar, né, um diferencial também. As vantagens, elas são subdivididas em algumas categorias. Você vai ter qualidades, né, defeitos e antecedentes. Você vai começar ali com 7 pontos para distribuir comprando as suas vantagens, ou seja, as suas qualidades e os seus antecedentes. Você pode ter também defeitos. Defeitos, cada defeito que você tem, dependendo da intensidade, ele pode te conferir 1 ou 2 pontos a mais para você gastar comprando qualidade, tá? Então, no final das contas, como é que funciona? Você começa com 7 pontos para gastar. Se você quiser, né, comprar até um máximo de 2 defeitos, você ganha 2 pontos extras. Ou seja, você teria, ao invés de 7, 9 pontos para gastar com qualidades e antecedentes, sendo que para isso você precisa ter comprado defeitos, né, ou um defeito que valha 2 pontos, ou 2 defeitos que concedam 1 ponto. Aí fica a seu cargo o que você vai querer colocar de ruim, né, no seu personagem para ter mais pontos disponíveis para comprar qualidades e vantagens. Só para mostrar para vocês como é que o livro organiza isso, ele começa falando das qualidades e defeitos também, né? Então ele vai explicar um pouquinho e já vai começar aqui a falar sobre cada uma delas. Então algumas são só defeitos, que ele começa aqui, por exemplo, abuso de substâncias. E aí ele vai colocar aqui, ó, a quantidade de pontos. Se eu quero só 1 ponto de defeito, o que significa isso? Se eu quero 2 pontos, o que significa, né? A intensidade vai aumentando e os efeitos também. E aí você tem uma lista aqui para escolher. Algumas situações, elas podem ser escolhidas tanto como qualidade como defeitos, tá? Eu vou destacar aqui uma, olha, por exemplo, situações sobrenaturais.
O que funciona isso aqui? O seu lobisomem, ele vai ser afetado de alguma maneira positiva ou negativa por mitos e lendas, né? Como a gente tem na cabeça. Então, por exemplo, uma qualidade, revigorado pela lua. Você se inspira mais quando você vê a lua a cada noite do que o lobisomem normal. E aí você recupera a força de vontade ou alguma coisa assim. Isso é uma qualidade, mas tem o outro lado da moeda que pode ser um defeito também. Olha, por exemplo, perdição folclórica. Você sofre dano agravado de alguma coisa que no folclore costuma ser a perdição dos lobisomens. Então, água benta, uma arma empunhada por um devoto fervoroso, arma adornada com pedras da lua, ou qualquer outra coisa que na mitologia, né, no folclore, afete lobisomem. Então, algumas são só qualidades, algumas têm duas facetas, pode ser tanto um defeito ou uma qualidade, você que vai ler aqui e escolher, né? Então aqui o livro vai trazer a lista, né, das qualidades / defeitos, e logo na sequência ele vai falar aqui dos antecedentes. Os antecedentes também têm a ver com a história pregressa, né, do seu personagem. Coisas que ele já vai começar o jogo tendo, situações que ele já vai ter vivido, aliados que ele já vai ter, ou alguma coisa assim, né? Os antecedentes, eles vão servir como uma espécie de complemento, né, para o background do seu personagem. O livro também traz uma lista aqui extensa e nos antecedentes, alguns deles, você pode também ter níveis, tá? Então quanto mais pontinhos você tiver, mais desenvolvido ou mais recursos você vai ter à sua disposição em relação aos antecedentes. Só para a gente fechar aqui as informações a respeito dos antecedentes, terminar de mostrar aqui para vocês, assim como acontece com as qualidades e defeitos, né, alguns antecedentes podem ter um lado positivo e um lado negativo. Então, por exemplo, aqui, olha, a fama. Ele vai descrever aqui toda a fama, ele vai começar aqui falando os seus níveis de fama, né, o que significa cada um deles, mas aqui na outra página, olha, ele já coloca aqui defeitos, o lado negativo da fama. Então, alguns vão ter, né, um lado positivo, um lado negativo. A questão dos antecedentes também é uma coisa que pode variar durante a sua crônica, né, durante a sua campanha. Você pode perder aliados, por exemplo, você pode ganhar aliados. Então é algo que são características externas ao personagem, mas que vão influenciar ele de alguma maneira. E claro, de acordo com os acontecimentos da história, isso pode mudar também, né? Então você pode, olha, por exemplo, um interessante aqui é o talismã. O talismã é o antigo fetiche, né, da década de 90. É uma arma mágica, né, arma espiritual dos lobisomens e tal. Então, dependendo da quantidade de pontos que você tenha, ela vai ser um pouquinho mais poderosa ou não. Enfim, vai ter aqui uma série de situações que você vai ler, escolher, para terminar de dar aquela polida, né, no seu personagem, para ele ficar cada vez mais do jeitinho que você quer jogar. Então é isso, pessoal. Por enquanto, vou ficando por aqui. Não terminamos ainda o capítulo de criação do personagem, tá? No próximo vídeo a gente fecha o conteúdo desse capítulo para avançar um pouquinho mais aqui no lobisomem, beleza? Por enquanto, quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário para a gente continuar batendo papo, trocando informações. E no mais, a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.